quando temos ali uma criança fazendo birra, a gente precisa olhar para ela com esse olhar de empatia, de entender que existe sim uma tentativa de comunicação e que essa criança não está sabendo lidar com o que ela está sentindo. Porque a parte do cérebro da criança que é responsável por controlar as emoções ainda não está desenvolvida. O córtex pré-frontal, que é essa parte nossa aqui do nosso cérebro, é a última parte a ser desenvolvida. Então, nós adultos, eu, você, mãe, com cérebro maduro, a gente tem capacidade de controlar as nossas emoções. E mesmo assim é difícil, não é verdade? Mesmo assim, às vezes é difícil controlar a nossa raiva. Mesmo assim, às vezes é difícil controlar a nossa frustração, mas a gente ainda tenta. Mas a criança, ela não tem essa capacidade. Então, por que eu quero que você entenda isso? Porque quando você inibe a birra do seu filho, simplesmente cedendo à vontade dele, ou cedendo ao objeto que ele quer, ou cedendo a algo para calar a boca dele, parar o choro, você não trata a motivação do choro da criança. Você não trata a raiz. E se você não trata a raiz, se você não trata a motivação, não existe aprendizado. E se não existe aprendizado, a criança vai continuar tentando te comunicar por meio do choro. A criança vai continuar tentando expressar o que ela deseja por meio do choro, porque você não tratou a motivação, não foi tratada a raiz do problema. Então a criança não teve oportunidade para fazer diferente. Para fazer diferente. E uma coisa que é bem interessante a gente pensar que quando a gente cede às birras dos nossos filhos, né, e quando isso se torna um comportamento padrão, isso talvez no nosso dia a dia dentro de casa pode até parecer bom. Por quê? A minha filha cala a boca, a minha filha para de chorar e eu não preciso brigar com ela. Parece bom, não parece? Só que se a gente para pensar, esse comportamento de ceder à birra dos nossos filhos, ele se torna insustentável a longo prazo. Primeiro porque não desenvolve habilidades importantes na vida do seu filho. E segundo que quando isso é fora de casa, quando a gente precisa lidar com a birra fora de casa, em locais públicos, onde tem olhares e plateias, né? A gente se sente extremamente desconfortável ao ceder a birra dos nossos filhos. Porque imagina você ir numa loja com seu filho e você não conseguir lidar com a frustração dele querer um brinquedo e você não poder dar. Imagina você ir no shopping e você ter que lidar com a frustração dele querer um brinquedo que nem à venda está. Então, se você não aprender a lidar com a birra do seu filho dentro de casa, em público, isso vai se tornar ainda muito mais insustentável. Vai se tornar muito mais difícil, mãe. Por isso que eu recebo com muita frequência, gente, relatos de mães que falam: eu já deixei de sair com meu filho, eu já desisti de ir em loja com meu filho, em parquinho, em shopping com meu filho, porque tudo que ele vê, ele quer, tudo que ele vê, ele quer, e se eu não dou, ele chora, ele começa a fazer uma birra e eu passo vergonha em público. Não é uma e nem duas, são muitas mensagens que a minha equipe recebe diariamente, que eu recebo diariamente contando isso, que já parei de sair em público com meu filho, já desisti, não saio mais com ele. Porque onde eu vou, começa a fazer uma birra e eu não dou conta, eu acabo ou indo embora para casa com raiva, estressada, ou eu acabo cedendo ali a vontade do meu filho e me sentindo péssima depois. E talvez, mãe, você está passando por isso. Talvez você está passando por esse cenário de já estar assim, se sentindo mal em ter que ceder as birras do seu filho todos os dias. Talvez isso está tirando até o seu sono, porque eu sei o quanto você é uma mãe dedicada. Eu sei o quanto você é uma mãe que quer o melhor para o seu filho. Eu sei o quanto que você é uma mãe que quer que o seu filho lide com as frustrações da vida. Só que você não está conseguindo lidar com a birra e você acaba cedendo e isso te faz mal. Isso te deixa para baixo. Isso faz você pensar que você é até uma mãe fraca. As pessoas, né, criticam. Nossa, essa mãe vive passando a mão na cabeça do filho, ela olha, essa mãe faz tudo que essa criança quer. Essa criança começa a chorar, a mãe já dá o que ela quer. E eu sei o quanto é desconfortável ouvir isso, mãe. Às vezes a gente acha, né? Ou eu cedo as birras do meu filho, ou eu vou ter que brigar com meu filho.
Ou eu acabo comprando aquilo que meu filho quer na loja, ou eu tenho que pegar na mão do meu filho e sair arrastando ele no meio da loja. Não são só apenas esses dois caminhos que existem, tá? E o que eu quero te mostrar isso, que existe um caminho para você aprender a lidar com a birra do seu filho, seja em casa, seja em público, em qualquer lugar do mundo, sem você precisar ceder às vontades dele, sem você precisar brigar com seu filho. E quando você aprende, mãe, fazer isso, de lidar com a birra do seu filho sem precisar brigar e tampouco ceder às vontades dele, isso te dá liberdade, mãe. Te dá liberdade. Liberdade de você poder sair de casa, ir em lojas, em shopping, em passeios, sem ter medo de seu filho começar a fazer uma birra e você ter que sair correndo dali. Ou sem ter medo do seu filho pedir um objeto e você não ter dinheiro para comprar e a cena toda começar. Sem ter medo de você ser criticada pelo seu sogro, pela sua sogra, pelos seus vizinhos. Sem ter medo de você ser julgada pela forma como você está educando seus filhos. Então isso te dá liberdade, mãe. Imagina você poder sair de casa e se sentir confiante, sabendo que se o seu filho começar a fazer uma birra, e em qualquer lugar do mundo, você vai ter ali estratégias corretas, ferramentas corretas para lidar com a birra do seu filho, sem precisar ceder e nem tampouco brigar com seu filho. Isso é maravilhoso, mãe.